Samuel, com sua habitual confiança, dirigia seu carro de luxo até o hotel de sua mãe, um verdadeiro ícone de sofisticação na região. Ao seu lado, uma mulher de beleza estonteante, cujo interesse por Samuel parecia ser tão superficial quanto o brilho de suas joias. Enquanto se aproximavam do grandioso hotel, as luzes refletiam no carro, anunciando a chegada de mais um hóspede de alto calibre, ou pelo menos era o que Samuel gostava de pensar sobre si mesmo. Ao chegar, um homem de postura firme e olhar sereno se aproximou. Era Nonato, o manobrista. A idade marcada em seu rosto contrastava com a vivacidade de seus olhos. Samuel, em um gesto mecânico, entregou-lhe as chaves, mas não sem antes lançar um olhar de desdém, questionando internamente a decisão de sua mãe em manter um funcionário tão idoso. Por que minha mãe contratou um homem tão velho? Pensou Samuel, incapaz de compreender o valor da experiência e lealdade que Nonato representava. Nonato, percebendo o desconforto de Samuel, mas escolhendo manter sua dignidade, respondeu com um sorriso gentil. Seu carro estará seguro, senhor Samuel. Cuidei de carros toda a minha vida e o seu não será exceção. Sua voz era calma, um reflexo de anos de trabalho sob pressão, mas sempre com um toque de cuidado. Entrando no hotel, Samuel foi recebido pela atmosfera luxuosa que só o estabelecimento de sua mãe poderia oferecer. O aroma sutil de flores frescas misturava-se ao som ambiente, criando um ambiente acolhedor, embora Samuel raramente notasse esses detalhes. Seu foco estava sempre em outro lugar, longe das operações diárias do hotel ou dos pequenos gestos de carinho que sua mãe, Melissa, insistia em manter. Melissa esperava por Samuel no restaurante do hotel, seu semblante sério rompendo a harmonia do local. Samuel, você deveria estar mais envolvido com as finanças do hotel. Há muito o que ser feito e sua ausência não está ajudando, disse ela, direta, mas com uma ponta de preocupação em sua voz. Samuel, sempre tão desapegado das responsabilidades, apenas sorriu, um gesto que escondia sua relutância em enfrentar a realidade da gestão de um negócio. Ah, mãe, você sabe que negócios não são a minha praia. Estou mais para o embaixador social do hotel, respondeu Samuel, tentando desviar o assunto com seu charme habitual. Melissa suspirou, ciente de que a conversa novamente não levaria a lugar algum. Ela sabia que Samuel tinha potencial, se ao menos ele desse uma chance a si mesmo para ver além da superfície das coisas. Nonato, do lado de fora, observava a cena à distância, um leve sorriso no rosto. Ele via mais do que apenas um jovem despreocupado em Samuel. Via alguém que ainda estava para encontrar seu caminho. E Melissa, com sua paciência de mãe, estava determinada a guiar seu filho, apesar dos desafios. Enquanto Samuel guiava a mulher por entre os corredores luxuosos do hotel, falava com orgulho desmedido sobre o faturamento mensal do estabelecimento. Ela, claramente deslumbrada não apenas pelo ambiente opulento, mas ainda mais pelo dinheiro de Samuel, pendia a cada palavra dele como se fossem pérolas de pura riqueza. O jovem herdeiro, todo sorrisos, prometeu levá-la à suíte mais luxuosa do hotel, garantindo privacidade e exclusividade que apenas o topo da riqueza poderia oferecer. Entretanto, antes mesmo de poderem alcançar o elevador, um estrondo abrupto quebrou a melodia de promessas luxuriantes. Samuel, instintivamente, correu para fora do hotel, seguido de perto pela sua acompanhante, cujos olhos curiosos mal escondiam a preocupação misturada com a ânsia por fofocas sensacionais. Lá fora, a cena era de puro caos. O carro de luxo de Samuel, aquele mesmo que entregara a Nonato minutos antes, agora estava deformado contra um poste. Nonato, o manobrista de idade avançada, estava ao lado do carro, visivelmente abalado, com um corte leve na cabeça, mas sem ferimentos graves. Pessoas se aglomeravam ao redor,
algumas oferecendo ajuda, outras apenas curiosas com o acontecimento. Melissa, ao ver o acidente, correu em direção a Nonato com uma preocupação genuína que poucos esperariam de alguém em sua posição. "Você está bem, Nonato? Fale comigo!" exclamou, inspecionando o corte na cabeça do manobrista, enquanto ignorava completamente o carro amassado. Nonato, com lágrimas misturando-se ao suor e à poeira de sua face, balbuciava pedidos de desculpa entre soluços, prometendo arcar com o conserto do carro, apesar de todos saberem que seu salário jamais cobriria os danos de um veículo tão caro. "Isso não importa, Nonato", disse Melissa, sua voz firme, mas repleta de compaixão. "O que realmente importa é que você está bem. Carros podemos consertar ou substituir, mas pessoas são insubstituíveis." A fúria de Samuel era tangível, vibrando no ar como o calor em um dia de verão. Seu carro favorito, aquele que se destacava em sua coleção de 5 veículos de luxo, estava agora irreconhecivelmente amassado contra um poste. Para Samuel, não era apenas um carro, mas um troféu de seu sucesso e riqueza, um símbolo de seu status elevado. E Nonato, o manobrista de confiança de sua mãe, havia sido o responsável por aquela perda. Movido por uma raiva cega, Samuel avançou sobre Nonato, agarrando-o pela blusa com tanta força que suas mãos tremiam. "Você vai pagar por isso, Nonato. Você vai consertar cada arranhão, cada amassado desse carro", vociferou Samuel, seus olhos injetados não mostrando qualquer sinal de compaixão pelo homem mais velho. Nonato, ainda em choque pelo acidente, implorava por perdão, as mãos trêmulas tentando inutilmente libertar-se do aperto de Samuel. "Por favor, eu não queria... Eu sinto muito, senhor", gaguejava ele, as lágrimas misturando-se ao sangue que descia de sua testa. A voz de Melissa cortou o tumulto, tão forte e imperativa que por um momento fez o tempo parecer parar. "Samuel, pare agora!" gritou ela, puxando o filho com uma força surpreendente. "Você deveria ter vergonha. Está mais preocupado com um pedaço de metal do que com a vida de um homem que poderia ter se machucado gravemente." A reprimenda pública de Melissa silenciou Samuel, que soltou Nonato abruptamente. O olhar que lançou ao homem mais velho carregava uma tempestade de emoções, mas era o orgulho ferido que predominava. Sem dizer mais uma palavra, virou-se e marchou de volta para dentro do hotel, deixando para trás uma audiência muda e uma atmosfera carregada de tensão. Ao procurar pela mulher que o acompanhava, descobriu que ela havia ido embora, a discussão e o caos evidentes demais até para seu gosto por fofocas e escândalos. Essa última revelação foi a gota d'água para Samuel, que, já abalado pelo incidente e agora abandonado pela sua companhia da noite, sentia sua fúria atingir novos patamares. Em um dos quartos do hotel, isolado e consumido pela raiva, Samuel arremessou um vaso de porcelana contra a parede, observando-o estilhaçar-se com um estalo seco. Os cacos espalhados pelo chão frio eram um reflexo fiel de seu estado emocional, quebrado, fragmentado, fora de controle. Esse momento de destruição incontida não passou despercebido. Através da porta entreaberta, Melissa observava. O coração pesado com a dor de ver seu filho tão perdido em sua própria tempestade. Sabia que algo precisava mudar, que Samuel precisava de uma lição de vida que dinheiro nenhum poderia comprar. Mas como convencer alguém que sempre teve tudo de que as coisas verdadeiramente valiosas na vida não podem ser compradas nem substituídas? Naquele instante, mais do que nunca, Melissa sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela precisava encontrar uma maneira de atravessar a muralha de orgulho e raiva de Samuel para ensiná-lo sobre empatia, compaixão e os verdadeiros valores da vida. A atmosfera era tensa. O corredor do hotel parecia estreitar-se enquanto Melissa permanecia de pé diante da porta fechada do quarto onde Samuel se isolara em fúria. Ela sabia que seu filho estava do outro lado, possivelmente alimentando sua ira com cada segundo que passava. Mas,
Mais do que isso, ela entendia a importância do que precisava ser dito. Com uma respiração profunda, preparou-se para falar através da barreira de madeira que os separava. Samuel, eu sei que você está chateado e com razão, mas precisamos conversar. Há coisas que você precisa saber sobre Nonato. Coisas que talvez façam você ver a situação de outro ângulo. Melissa começou, sua voz carregando uma mistura de firmeza e ternura, um apelo para que ele ouvisse. Do outro lado, Samuel permanecia em silêncio, sua raiva fervilhando. Não quero saber de nada. Esse cara estragou meu carro favorito. Ele retrucou, embora suas palavras fossem mais um desabafo do que uma recusa em ouvir. Melissa continuou imperturbável. Nonato não é apenas um funcionário para nós, Samuel. Ele tem uma história, uma vida que foi devastada por uma tragédia inimaginável. Ela fez uma pausa, esperando que a curiosidade de Samuel o mantivesse ouvindo. Décadas atrás, Nonato era um caminhoneiro, alguém que trabalhava duro e levava uma vida digna. Ele era conhecido por sua bondade e sempre estava pronto para ajudar o próximo. Sua vida era simples, mas ele era feliz, especialmente por causa de seu filho, Pedro. Samuel, mesmo ainda furioso, não pôde deixar de se perguntar por que sua mãe estava lhe contando tudo isso. A voz de Melissa, embora firme, carregava uma tristeza que chamou sua atenção. Uma tristeza pela vida que Nonato havia perdido. Pedro era o mundo de Nonato. Quando Pedro anunciou que seria pai, Nonato pensou que sua felicidade tinha atingido seu ápice. Mas essa felicidade foi abruptamente destruída. A voz de Melissa tremia ligeiramente, evidenciando o peso da história que ela contava. Um motorista bêbado cruzou o caminho de Pedro e sua esposa. Nenhum deles sobreviveu ao acidente. Imagine, Samuel, perder tudo que você ama em um piscar de olhos. O silêncio de Samuel tornou-se mais pesado, um indicativo de que as palavras de sua mãe haviam encontrado algum terreno dentro de sua barreira de raiva. Melissa continuou, agora com uma voz carregada de emoção. Nonato foi consumido pela dor. Ele tentou afogar sua tristeza no álcool, perdeu seu emprego, sua casa, sua vida desmoronou. E ele acabou nas ruas. Por que você está me contando isso? Samuel finalmente perguntou, sua voz baixa misturando frustração com uma ponta de curiosidade involuntária. Porque eu quero que você veja que o que aconteceu hoje foi apenas um acidente. Nonato já perdeu tudo uma vez. Ele está tentando reconstruir sua vida e nós temos sido parte disso. Eu sei que o carro era importante para você, mas deve haver espaço em seu coração para compreender e perdoar. Melissa explicou, sua voz implorando por compreensão. A conversa, embora unilateral pela porta fechada, era um apelo não apenas para o perdão, mas para uma compreensão mais profunda dos valores humanos, da resiliência diante da adversidade e da capacidade de empatia mesmo quando confrontados com nossas próprias perdas e frustrações. Do lado de dentro, Samuel sentia a raiva esfriar, substituída por uma reflexão inesperada. As histórias de seu próprio luxo e perdas materiais de repente pareciam pequenas diante da imensidão da dor humana que Nonato enfrentara. Será que ele poderia de fato aprender a ver além de si mesmo e entender o verdadeiro significado de perda e recuperação? Era uma questão que ele começava a ponderar, talvez pela primeira vez. A fúria que havia sido momentaneamente abafada pelas palavras de sua mãe reacendeu com uma nova intensidade quando Samuel lançou um olhar pela janela de seu quarto. Lá embaixo, o cenário era um lembrete tangível do motivo de sua ira. Seu carro favorito, agora apenas um monte de metal retorcido e quebrado, estava sendo cautelosamente rebocado. A visão reacendeu a chama da raiva dentro dele, apagando qualquer vestígio de reflexão ou compreensão que a história de Nonato poderia ter despertado. Com um ímpeto renovado, Samuel abriu a porta do quarto e saiu, cruzando pelo corredor e descendo as escadas, sem dirigir uma única palavra à sua mãe, que ainda esperava por uma chance de conversar, de alcançar aquele lugar sensível que ela sabia existir no coração de seu filho.
Passando pela entrada do hotel, Samuel viu Nonato recebendo atendimento médico, um lembrete vivo do caos que ocorrera mais cedo. Seu olhar para o homem mais velho carregava uma tempestade de emoções, dominadas principalmente pela fúria. Sem proferir palavra, Samuel saiu, sua mente já tecendo planos de retribuição. Dentro da garagem, ele escolheu um dos carros de sua mãe, um veículo luxuoso que mal notaria a falta, e saiu. Enquanto dirigia pelas ruas, o pensamento de que isso não ficaria assim martelava em sua mente, acompanhado de um desejo crescente de vingança. A raiva o cegava para qualquer razão ou compaixão, focado apenas na retribuição. Já em casa, a ideia de fazer Nonato ser demitido começou a tomar forma em sua mente. Samuel sabia que enfrentaria a resistência de sua mãe, que tinha uma fraqueza por histórias de superação e redenção como a de Nonato. Mas isso não o deteve. Ele precisava de um plano, algo que fizesse Nonato parecer impróprio para o trabalho sem que pudesse ser facilmente rastreado até ele. Ligando para um de seus amigos, que sempre estava à procura de maneiras fáceis de ganhar dinheiro, Samuel propôs um esquema. Ei, você está a fim de ganhar um dinheiro extra? Tenho um trabalho para você, disse ele, sua voz carregando um tom conspiratório. Os detalhes foram discutidos e o plano foi posto em ação, aguardando apenas o momento certo para ser desencadeado. Enquanto isso, Nonato passou alguns dias em casa, recuperando-se não apenas fisicamente, mas também do golpe emocional que o incidente representara. Melissa, insistindo em sua convalescência, havia proibido qualquer tentativa de retorno ao trabalho antes que ele estivesse verdadeiramente pronto. Nonato, embora grato, ansiava por voltar à sua rotina, para sentir novamente a dignidade do trabalho e talvez, de alguma forma, começar a reparar o dano que causara. Quando finalmente voltou ao hotel, Melissa o recebeu com braços abertos, um gesto que falava volumes sobre perdão e compreensão. Vai ficar tudo bem, ela assegurou com um abraço caloroso, palavras que Nonato acolheu como um bálsamo para sua alma ferida. Algumas horas depois, Samuel chegou ao hotel. Desta vez, ele optou por estacionar seu próprio carro, evitando qualquer interação com Nonato. Seus olhos nem mesmo se encontraram. A raiva de Samuel o tornava incapaz de encarar o homem cuja vida ele planejava despedaçar. Internamente, Samuel preparava-se para ver seu plano em ação, ignorando a tempestade emocional que isso desencadearia. Da janela do melhor quarto do hotel, Samuel observava a entrada com um olhar repleto de malícia. Lá embaixo, Nonato trabalhava, alheio ao que estava prestes a acontecer. Samuel não pôde conter um sorriso maldoso, antecipando o desenrolar de seu plano vingativo. Ele tinha certeza de que, em breve, veria Nonato enfrentar uma situação que colocaria em xeque sua permanência no hotel. Pouco tempo depois, um carro luxuoso, comparável ao de Samuel, fez sua entrada majestosa na frente do hotel. Lucas, o cúmplice escolhido por Samuel para este plano, saiu do veículo com um sorriso enigmático nos lábios. Ele entregou as chaves a Nonato, permitindo-se um último sorriso antes de adentrar o hotel, como se compartilhasse um segredo sombrio com o destino. Do seu ponto de observação, Samuel sentia o coração pulsar com excitação. Nonato, com a confiança de quem já havia percorrido esse caminho antes, deu partida no carro, dirigindo-se ao estacionamento do hotel. No entanto, o que era para ser uma tarefa rotineira logo se transformou em um pesadelo. Ao tentar frear o veículo, Nonato percebeu, horrorizado, que os freios não respondiam. Em pânico, mas mantendo a calma o suficiente para tentar controlar a situação, ele desviou por pouco de uma mulher que caminhava desavisada pelo estacionamento. Para evitar o atropelamento, Nonato girou o volante, fazendo com que o carro colidisse com outro estacionado. O som da colisão ecoou pela garagem, capturando imediatamente a atenção de todos no hotel. Nonato, milagrosamente ileso, saiu do carro, o coração batendo forte
enquanto os gritos da mulher que quase fora atropelada ainda ressoavam no ar. Melissa e Samuel, alertados pelo tumulto, correram para o local do acidente. Lucas, aproveitando-se do caos, começou a fazer um escândalo, exigindo, em altos brados, a demissão imediata de Nonato. "Isso é inaceitável! Esse funcionário tem que ser demitido!" clamava ele, atraindo a atenção de todos os presentes. Melissa, sempre a voz da razão, tentou acalmar os ânimos, mas a tensão era palpável. Samuel, escondendo sua satisfação, observava a cena desdobrar-se, conforme havia planejado, um sorriso frio delineando seus lábios. Após alguns momentos de intensa discussão e tentativas de apaziguar os ânimos exaltados, Melissa se voltou para Nonato. Sua primeira preocupação foi com o bem-estar do homem. "Você está bem, Nonato?" perguntou ela, genuinamente preocupada, antes de prosseguir com a parte mais difícil. "Precisamos conversar. Venha comigo até a minha sala." Com o coração pesado e uma sensação de injustiça permeando seus pensamentos, Nonato seguiu Melissa. Ele sabia que enfrentaria um grande desafio para explicar o infortúnio que parecia persegui-lo, especialmente sob as acusações inflamadas de Lucas e o olhar satisfeito de Samuel. O caminho até a sala de Melissa parecia mais longo do que nunca, cada passo carregado com o peso de um futuro incerto. Nonato entrou na sala de Melissa, o coração batendo rápido, os nervos à flor da pele. A memória do carro descontrolado e do acidente ainda fresca em sua mente o fazia temer o pior. Sentia-se culpado, apesar de saber, no fundo, que algo naquela situação fugia ao seu controle. Diante de Melissa, ele baixou a cabeça, incapaz de encarar os olhos da mulher que lhe dera uma segunda chance. Melissa, por sua vez, estava visivelmente abalada. A sala, normalmente um lugar de decisões assertivas e liderança, agora parecia pequena e carregada de tensão emocional. Nonato esperava ouvir sua sentença de demissão a qualquer momento, seu coração apertado pela perspectiva de perder não apenas o emprego, mas a dignidade reconquistada. Para surpresa de Nonato, Melissa começou a chorar. Suas lágrimas não eram de raiva ou frustração pelo prejuízo financeiro causado pelos acidentes, mas de desolação por uma situação muito mais complexa e dolorosa. "Nonato, eu simplesmente não sei mais o que fazer com Samuel." Ela soluçou, as palavras carregadas de dor e impotência. Nonato ficou surpreso, a situação tomando um rumo inesperado. Ele observou enquanto Melissa lutava para recompor-se, limpando as lágrimas e tentando retomar alguma forma de controle sobre suas emoções. Ela então revelou a Nonato suas suspeitas. "Eu percebi que algo não estava certo quando vi Lucas aqui hoje. Ele é amigo de Samuel, e eu nunca gostei dele. Lucas sempre esteve envolvido em confusões, sempre à margem do que é certo." Melissa explicou, sua voz firme, mas ainda marcada pela tristeza. "Ontem, eu vi uma transferência de dinheiro suspeitamente alta para a conta de Lucas. Foi quando tudo fez sentido. Meu filho, Samuel, armou tudo isso para te demitir. Ele colocou sua vida em risco e também das pessoas no hotel. Eu nunca imaginei que meu filho pudesse fazer algo assim." Nonato ouviu em choque. A peça que faltava no quebra-cabeça dos últimos eventos finalmente se encaixou, mas a revelação era mais amarga do que qualquer suspeita que ele poderia ter tido. Ele tentou oferecer algum conforto a Melissa, mesmo que seu próprio mundo estivesse desmoronando. "Melissa, eu sinto muito por tudo isso. Se há algo que eu possa fazer..." Ele começou, sua voz carregada de sinceridade e preocupação. Melissa, porém, estava além do consolo. Ela estava determinada. "Eu preciso ensinar uma lição ao Samuel, uma lição que ele nunca esquecerá. Algo que mostre a ele o valor das pessoas, o valor da vida além do dinheiro e dos bens materiais," ela disse, a determinação acendendo uma chama em seus olhos. E então ela teve uma ideia que lhe causava tanto temor quanto certeza de sua necessidade. Seria uma medida drástica,
algo que poderia abalar profundamente a relação entre mãe e filho, mas Melissa estava convencida de que era o único caminho. Nonato, eu vou precisar da sua ajuda. O que vamos fazer é arriscado e pode ser terrível, mas é necessário. Se quisermos que Samuel entenda, realmente entenda, teremos que ser drásticos. Melissa compartilhou, a gravidade de sua decisão refletida em cada palavra. Nonato, embora ainda processando a reviravolta dos eventos, assentiu. Ele sabia das dificuldades de viver sem propósito, de ser julgado e descartado. Se havia uma chance de mudar Samuel, de contribuir para uma lição que poderia transformar sua vida para melhor, ele estaria ao lado de Melissa. Juntos, eles começariam a planejar uma lição que Samuel nunca esqueceria. Uma lição sobre empatia, responsabilidade e, acima de tudo, humanidade. No dia seguinte ao caótico incidente no hotel, Samuel acordou sem o peso da culpa ou da preocupação. Para ele, a vida seguia seu curso normal, repleta de privilégios e descompromissos. Ignorando as responsabilidades que deveriam acompanhar sua posição no hotel da família, ele decidiu pular a reunião sobre as finanças, certamente algo que, em sua visão, poderia ser delegado a outros menos importantes que ele. Dirigindo um de seus inúmeros carros luxuosos, Samuel parou em um posto de gasolina, um lugar onde era conhecido e sempre bem recebido devido à frequência de suas visitas e à generosidade habitual com que tratava os funcionários. Pediu que enchessem o tanque, esperando a mesma rotina de sempre. Porém, quando chegou a hora de pagar, seu cartão foi recusado. Confuso e um pouco irritado, tentou novamente, mas o resultado foi o mesmo. A humilhação era palpável, mas por ser um cliente estimado, o posto lhe permitiu sair com a promessa de acertar o pagamento mais tarde. Sentindo-se diminuído por esse contratempo, Samuel decidiu confrontar sua mãe, Melissa, certamente um mal-entendido que ela poderia resolver rapidamente. Ao chegar em casa e expor o problema, ele foi recebido não com uma solução, mas com uma revelação chocante. Melissa, de forma calma, mas firme, confirmou que ela mesma havia bloqueado os cartões de Samuel. Mas não parou por aí. Samuel, eu também decidi remover você do cargo no hotel. E você não pode mais morar aqui, disse ela, cada palavra pesada com a decisão dolorosa que teve de tomar. Samuel estava atônito. Por quê? Por que você está fazendo isso comigo? Perguntou, a incredulidade misturada com uma crescente sensação de desespero. Melissa suspirou, o peso da decisão claramente afetando-a. Eu sei do seu plano contra Nonato, Samuel. Você colocou vidas em risco, tudo por vingança? Não é assim que vivemos. Não é assim que eu te criei, ela explicou, a tristeza tingindo suas palavras. Onde eu vou morar? Samuel perguntou, a realidade da situação começando a se assentar, o choque dando lugar à raiva e ao ressentimento. Você é maior de idade, Samuel. Você vai ter que aprender a se virar, respondeu Melissa, determinada a levar adiante a lição mais dura que já tivera que ensinar. Saindo de casa, Samuel estava fervendo de irritação, incapaz de compreender completamente o impacto de suas ações ou a gravidade da lição que sua mãe tentava lhe ensinar. Com apenas uma mochila jogada sobre o ombro, contendo algumas peças de roupa, ele partiu sem destino. Um jovem acostumado ao luxo e à facilidade confrontado, talvez pela primeira vez, com a realidade brutal da vida. Esse momento marcava não apenas uma reviravolta dramática na vida de Samuel, mas também o início de uma jornada de autoconhecimento e redenção. Uma jornada que testaria seus limites, forçaria-o a confrontar quem ele realmente era e, quem sabe, ensinaria a ele o verdadeiro valor da compaixão, da responsabilidade e do trabalho duro. A estrada à frente era incerta e apenas o tempo diria se Samuel aprenderia as lições que sua mãe tão dolorosamente tentava lhe ensinar. Após ser expulso de casa, Samuel vagueou pelas ruas da cidade, um espectro de confusão e desdém em meio à vida pulsante ao seu redor.
A noite caiu, trazendo consigo uma solidão aguda e uma ligeira esperança de que, com o passar das horas, sua mãe teria acalmado sua ira e reconsiderado sua decisão drástica. Guiado por essa frágil esperança, ele retornou à casa que sempre conhecera como lar, apenas para encontrar todas as fechaduras cruelmente alteradas, um gesto simbólico que reforçava sua realidade agora inescapável. Ele estava sozinho. Desesperado, tentou ligar para sua mãe, mas seus apelos foram recebidos apenas pelo impiedoso silêncio da caixa postal. A rejeição fria de sua própria família o empurrou para um último recurso: procurar abrigo com amigos. No entanto, a cada ligação, a verdade tornava-se dolorosamente clara. As recusas educadas, as desculpas esfarrapadas. Todos que ele considerava próximos revelaram-se meros satélites de sua fortuna desaparecida. A realidade de que suas amizades eram tão superficiais quanto suas demonstrações de afeto deixou Samuel ainda mais isolado. Perdido em pensamentos amargos, Samuel mal notou a aproximação de um carro velho, cujo motor lutava contra o silêncio da noite. A última pessoa que ele esperava encontrar nesse momento de vulnerabilidade era Nonato, o homem que, inadvertidamente, havia sido o catalisador de sua atual desventura. "Está tudo bem, Samuel?" Nonato perguntou, sua voz carregada de genuína preocupação. Samuel, consumido pela amargura, mal conseguiu esconder o desdém. "Não preciso da sua ajuda", ele respondeu asperamente, rejeitando a mão estendida antes mesmo de vê-la. Nonato, imperturbável pela hostilidade, prosseguiu. "Sua mãe me contou o que aconteceu. Se você precisar, minha casa está aberta. Pelo menos até você conseguir um emprego." A oferta apenas inflamou ainda mais a raiva de Samuel. "Eu disse para ir embora!" ele gritou, incapaz de aceitar a ajuda daquele que culpava, mesmo que injustamente por sua ruína. Antes de partir, Nonato ofereceu um último conselho, uma alternativa à noite fria e solitária nas ruas. "Existe um local na cidade, um abrigo para pessoas sem teto. Lá, todos são bem-vindos e respeitados. Se você não quiser dormir na rua, é melhor ir para lá", ele disse, antes de dirigir seu carro velho para a noite, deixando Samuel sozinho com suas escolhas e orgulho ferido. Samuel ficou ali, imóvel, enquanto o carro de Nonato desaparecia na escuridão. A sugestão de procurar refúgio em um abrigo para sem-teto atingiu-o com uma força que ele não esperava. Era um golpe ao seu orgulho, uma admissão de derrota tão profunda que abalou até mesmo suas fundações mais sólidas. No entanto, diante da perspectiva de passar a noite exposto ao frio e à indiferença da cidade, ele começou a considerar seriamente a proposta. A jornada até o abrigo foi longa e reflexiva. Cada passo levava-o mais longe de sua vida anterior de luxo e comodidades, aproximando-o de uma realidade que ele sempre observara de longe, através da janela de carros caros e da segurança de seu status social. A noite no abrigo marcaria o início de uma transformação para Samuel, um despertar doloroso para as verdades da vida que ele havia ignorado por tanto tempo. Naquela noite, sob a luz tênue dos postes que iluminavam o caminho até o abrigo, Samuel viu uma fila de pessoas que, como ele, buscavam refúgio da escuridão e do frio. Engolindo o orgulho, ele se posicionou ao final da fila, o coração batendo contra o peito, não só pelo medo de dormir nas ruas, mas pela realidade crua que começava a se desenhar diante de seus olhos. Homens e mulheres, jovens e idosos, crianças agarradas às mãos de suas mães. Todos ali compartilhavam um mesmo destino naquela noite. Cada passo em direção ao abrigo afastava Samuel ainda mais do mundo de luxo e superficialidade em que vivera até então. Ao entrar no local, suas roupas caras e bem cuidadas o destacavam, um lembrete vivo de sua antiga vida de privilégios. Mas, para sua surpresa, foi recebido sem julgamentos. Uma cama modesta, mas acolhedora, e uma refeição quente e reconfortante foram-lhe oferecidas, simples gestos de humanidade que tocaram Samuel de uma forma que ele não esperava.
A noite, embora silenciosa, foi inquieta. Rodeado por desconhecidos, cada um imerso em sua própria luta por sobrevivência, Samuel encontrou-se perdido em reflexões. Pela primeira vez, confrontava-se com a realidade de um mundo muito diferente do seu. Um mundo que sempre estivera ali, mas do qual ele se mantivera convenientemente distante. Na manhã seguinte, movido por um fio de esperança, Samuel tentou mais uma vez fazer as pazes com sua mãe. No entanto, sua tentativa foi em vão. A porta permanecia fechada para ele, assim como os corações dos que antes o acolhiam sem hesitação. O dia passou em um borrão de incertezas, e ao cair da noite, Samuel encontrou-se de volta ao abrigo. Mas a esperança de uma cama e de um teto sobre sua cabeça rapidamente se desfez. O abrigo estava lotado, não havia espaço para ele. O desespero o tomou. Samuel vagou sem destino, cada rua e cada esquina lembrando-o do quão longe ele havia caído. Por fim, encontrou um banco de praça, um refúgio frágil contra a vastidão da noite que se avizinhava. Ali sentou-se, tentando encontrar algum conforto na solidão que o envolvia. A madrugada trouxe consigo um frio cortante e um sentimento de vulnerabilidade que Samuel nunca havia experimentado. O aparecimento de um carro preto e a figura ameaçadora de um homem que o encarava apenas exacerbaram seu medo. Desviando o olhar, tentou se fazer invisível, desejando apenas algumas horas de repouso, longe dos perigos que a noite escondia. Aquele foi, sem dúvida, o ponto mais baixo de sua vida. Deitado em um banco de praça, com medo e sozinho, Samuel foi forçado a confrontar a realidade de sua existência. Uma vida de superficialidade e excessos que, no fim, o havia deixado sem nada. Nem amigos, nem família, nem um lar. Naquela noite, mais do que nunca, ele entendeu o verdadeiro valor das coisas que havia perdido e, paradoxalmente, o que realmente importava. À luz da manhã, o mundo parecia um lugar diferente aos olhos de Samuel. O frescor do novo dia trazia consigo uma sensação de renovação, ou pelo menos a promessa de uma. A aparição de Nonato, pela segunda vez em um momento de desespero, pareceu quase providencial. Desta vez, Samuel não hesitou em aceitar a oferta de abrigo. A noite passada na praça havia desfeito qualquer resquício de orgulho que ainda pudesse detê-lo de aceitar ajuda. Entrando no carro velho de Nonato, Samuel sentou-se em silêncio, perdido em seus pensamentos. Nonato tentava oferecer palavras de consolo, dizendo que as coisas iriam melhorar, mas Samuel mal ouvia. Seus pensamentos estavam distantes, refletindo sobre os erros do passado e as incertezas do futuro. Chegando à casa de Nonato, Samuel foi recebido por um ambiente simples, mas acolhedor. A simplicidade do lugar contrastava drasticamente com a vida de luxo que Samuel havia deixado para trás. Nonato mostrou-lhe um quarto modesto onde ele poderia dormir. Apesar de ainda ser dia, o cansaço e o desgaste emocional pesavam sobre Samuel, que apenas agradeceu timidamente antes de cair em um sono profundo e restaurador. Ao despertar no dia seguinte, Samuel encontrou Nonato preparando um café da manhã simples, mas cheio de consideração. Pães, queijo e frutas adornavam a mesa, um gesto de hospitalidade que tocou Samuel de uma forma que ele não esperava. Nonato, pronto para sair para o trabalho, assegurou a Samuel que ele poderia ficar à vontade, deixando-o sozinho com seus pensamentos e a tranquilidade inesperada daquela manhã. Sozinho, Samuel refletiu sobre sua situação. A generosidade de Nonato e o conforto encontrado em sua humilde residência fizeram com que ele começasse a reconsiderar muitas de suas atitudes e valores anteriores. Essa introspecção foi interrompida apenas pelo retorno de Nonato à noite, encontrando Samuel mergulhado na busca por emprego em seu celular, uma tarefa com a qual ele claramente lutava. Vendo a dificuldade de Samuel, Nonato ofereceu sua ajuda, não apenas com o processo de busca de emprego, mas também como um ouvinte atento. Essa interação abriu as portas para uma conversa mais profunda entre os dois,
onde Samuel começou a ver Nonato não como o antagonista de sua história, mas como um verdadeiro amigo e mentor. Os dias seguintes trouxeram uma mudança palpável em Samuel. Sua busca por emprego, agora guiada pela sabedoria prática de Nonato, culminou em uma chamada para uma entrevista. O trabalho de garçom oferecido tinha um salário modesto, irrisório aos olhos do Samuel de antigamente. No entanto, para o Samuel que emergia das cinzas de sua antiga vida, era um começo promissor. A perspectiva de ganhar seu próprio dinheiro, independente da quantia, simbolizava muito mais do que a compensação financeira. Era um passo em direção à redenção, à autossuficiência e ao resgate de sua própria dignidade. No terceiro dia de seu novo trabalho como garçom, Samuel ainda se esforçava para se adaptar às exigências do emprego. Ainda não havia dominado a arte de equilibrar bandejas cheias de comida e bebida, uma habilidade crucial para qualquer um naquela profissão. Enquanto se movia cautelosamente entre as mesas, tentando não cometer nenhum erro, um deslize inesperado fez com que ele perdesse o controle de uma das bandejas, derrubando seu conteúdo em cima de uma cliente. A mulher, surpreendida e furiosa com o incidente, levantou-se num ímpeto, lançando uma enxurrada de ofensas em direção a Samuel. "Você é um desastre! Como podem contratar alguém tão desajeitado?" exclamou ela, indignada, enquanto tentava limpar os resíduos de comida e bebida de sua roupa. Samuel, mortificado e envergonhado, tentou se desculpar, mas as palavras pareciam inadequadas diante da raiva da cliente. Enquanto absorvia os insultos, uma dolorosa realização atingiu-o. Ele já havia estado do outro lado dessa interação. A maneira como tratara Nonato no passado espelhava-se agora no tratamento que recebia da cliente furiosa. Aquela era uma lição amarga sobre empatia e humildade, ensinada pela cruel ironia do destino. O gerente do restaurante, tentando apaziguar a situação, aproximou-se rapidamente oferecendo suas desculpas à cliente. "Sinto muitíssimo pelo ocorrido, senhora. Farei o que for necessário para corrigir essa situação", disse ele, antes de se voltar para Samuel. Com um olhar pesaroso, comunicou a decisão que havia tomado. "Samuel, sinto muito, mas você está demitido. Precisamos garantir a satisfação dos nossos clientes." Derrotado e carregando o peso do mundo em seus ombros, Samuel voltou para a casa de Nonato. As lágrimas que tentara conter finalmente romperam as barreiras e ele desabou, confessando a Nonato sua demissão. Nonato, com a compaixão que se tornara sua marca registrada, o acolheu num abraço reconfortante. "Vai ficar tudo bem", assegurou-lhe, um porto seguro na tempestade que era a vida de Samuel naquele momento. Após 1 minuto de silêncio compartilhado, um momento de reflexão para ambos, Samuel encontrou a força para olhar nos olhos de Nonato e, com sinceridade, pediu desculpas por tudo o que havia feito no passado. Nonato, com um sorriso que falava de perdão e redenção, respondeu: "Isso já está no passado." Foi então que Samuel notou uma foto do filho falecido de Nonato sobre o móvel da sala. As histórias de perda e dor que sua mãe lhe contara sobre Nonato e o contraste com a generosidade e bondade inabaláveis do homem diante dele apertaram seu coração. Uma onda de remorso e compreensão o inundou, percebendo a profundidade do sofrimento que havia causado a alguém que, apesar de tudo, mostrara-lhe uma gentileza incondicional. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica no banco da praça, e a vida de Samuel havia mudado radicalmente. Ele agora vivia em sua própria casa, um espaço modesto, mas repleto do orgulho de ser fruto de seu próprio esforço. A reviravolta em sua carreira foi notável. Samuel havia sido contratado como administrador por várias empresas de pequeno e médio porte. A aplicação prática dos ensinamentos de sua mãe e as habilidades que desenvolveu ao longo dos meses o transformaram em um profissional respeitado, conquistando a confiança de diversos empresários. Mais do que isso, ele descobriu uma paixão pelo trabalho que realizava,
algo que jamais havia sentido antes. Apesar das mudanças em sua vida profissional, Samuel manteve uma conexão profunda com Nonato. O homem que uma vez fora alvo de sua arrogância havia se tornado um de seus amigos mais queridos e um conselheiro sábio. Contudo, uma sombra pairava sobre sua nova vida. Sua mãe, Melissa, não havia falado com ele desde o dia em que fora expulso de casa. Certo dia, voltando do trabalho por uma rua deserta, Samuel percebeu que estava sendo seguido por um carro. O coração acelerou quando reconheceu o motorista. Era o homem de expressão severa que o havia encarado naquela noite inesquecível na praça. Apertou o passo, tentando escapar, mas então ouviu uma voz familiar chamá-lo pelo nome. Era Melissa, saindo do carro com lágrimas nos olhos. Surpreso, Samuel parou imediatamente, o medo dando lugar ao alívio e à surpresa. "Mãe!" ele exclamou enquanto Melissa se aproximava rapidamente chorando. "Samuel, meu filho, como eu senti sua falta", disse Melissa, abraçando-o com uma força que transmitia meses de saudade acumulada. Samuel, ainda chocado com o repentino reencontro, abraçou sua mãe de volta, as emoções transbordando. "Mãe, me desculpe por tudo. Eu mudei muito desde aquela época. Tenho tanto para contar a você", ele disse, a voz embargada pela emoção. "Eu sei, meu filho. Eu sei de tudo", Melissa disse, afastando-se para olhar para ele. Ela apontou para o homem no carro. "Eu o contratei para seguir você e garantir que estivesse seguro. Eu queria que você aprendesse uma lição sobre a vida, sobre o valor das coisas, mas nunca colocaria sua vida em risco. Ele tem te seguido, garantindo sua segurança, mas agora vejo que você realmente mudou. Você está bem." Samuel, absorvendo a revelação, sentiu uma mistura de alívio e espanto. A preocupação de sua mãe, mesmo em meio a um método tão drástico, aqueceu seu coração. Levando-o a uma cafeteria próxima, Melissa tinha um semblante sério, indicativo de uma conversa importante que estava por vir. "Samuel, há algo muito sério que preciso contar a você", ela começou, preparando-se para compartilhar notícias que, sem dúvida, abririam um novo capítulo na vida de Samuel, um já marcado pela transformação, reconciliação e agora pela expectativa do desconhecido. Melissa tomou um longo fôlego, as memórias do passado claramente pesando em sua mente, enquanto ela se preparava para revelar uma parte de sua vida que Samuel jamais conheceu. O ambiente da cafeteria, apesar de acolhedor, parecia suspender-se em antecipação às palavras que estavam prestes a ser pronunciadas. "Samuel, o que vou te contar é algo que tentei te dizer antes, mas naquela época você não estava pronto para ouvir." Melissa começou, sua voz trêmula refletindo a emoção e a tensão do momento. "Minha vida nem sempre foi a de luxo e conforto que você conheceu. Houve um tempo em que eu perdi tudo, assim como meu pai antes de mim. A empresa de meu pai faliu e perdemos tudo. Minha mãe fugiu com outro homem, nos deixando sozinhos para enfrentar a ruína." Ela fez uma pausa, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. "Depois que meu pai faleceu, eu me vi completamente sozinha, uma moradora de rua aos 22 anos. Foi um período de trevas, medo e desespero, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência." Nesse ponto, Melissa olhou para Samuel, buscando nele a força para continuar. "Foi quando Nonato entrou em minha vida. Ele, que também havia perdido tudo, se tornou uma luz em meio à escuridão. Apesar de suas próprias dores e da luta contra o alcoolismo após a perda do filho, ele sempre me tratou com uma bondade inabalável. Nonato compartilhava comigo as poucas esmolas que conseguia, garantindo que eu não passasse fome. Um dia, ela continuou, fui abordada por homens de terno que me informaram sobre uma quantia que eu tinha direito a receber. Meu pai, apesar de tudo, havia sido enganado por sócios desonestos. Anos depois, esses sócios foram presos
e seus bens vendidos para reparar os danos causados, incluindo uma compensação para a nossa família. De um dia para o outro, passei de moradora de rua a uma mulher rica novamente. Melissa parou de falar, seu olhar perdido em memórias distantes. Ela parecia nervosa, hesitante em revelar o próximo capítulo da história. Samuel, percebendo a dificuldade de sua mãe, apertou gentilmente a mão dela, encorajando-a a continuar. Melissa, com a respiração pesada, compartilhou o segredo que moldou a fundação de sua família de uma maneira inesperada. Quando finalmente consegui sair das ruas e recuperar uma vida de conforto, minha primeira intenção foi ajudar Nonato a fazer o mesmo. Mas ele estava preso ao seu sofrimento e aos vícios que usava para anestesiar a dor da perda de seu filho, começou Melissa, a tristeza permeando sua voz ao relembrar aqueles dias difíceis. Eu insisti. Tentei várias vezes convencê-lo a deixar aquela vida para trás. Até que um dia, ele me disse que havia uma forma de eu realmente ajudar. Continuou ela, pausando por um momento, como se para reunir forças para a próxima parte da história. Ele me levou até uma casa onde, do lado de fora, eu presenciei uma cena terrível. Um casal brigava violentamente, sem se importar com a pequena criança adoentada que estava com eles. Aquela criança era você, Samuel. Samuel, chocado, mal conseguia assimilar a revelação. Você não é minha mãe? Ele perguntou, sua voz embargada pela surpresa e confusão. Eu sou sua mãe, Samuel, mas não biologicamente. Eu te escolhi, te amei e te criei como se fosse meu desde o momento em que decidi adotar você. Respondeu Melissa, sua determinação clara em cada palavra. Ela então explicou como Nonato, conhecendo a dura realidade que Samuel enfrentava com aqueles que deveriam cuidar dele, implorou para que Melissa o adotasse. Naquela época, depois do terrível acidente que levou meu filho e sua esposa, descobriu-se que ela estava grávida de 9 meses. Contra todas as probabilidades, você foi resgatado com vida. Um pequeno milagre. Nonato, seu avô, inicialmente ficou com sua guarda, mas, perdido em sua dor e vícios, acabou perdendo você para um casal de amigos que mal podiam cuidar de si mesmos, quanto mais de uma criança. Melissa prosseguiu, compartilhando como, ao perceber o descuido e negligência que Samuel sofria, não teve outra escolha senão agir. Eu não podia ficar de braços cruzados sabendo que você estava sofrendo. Entrei em contato com o conselho tutelar e você foi levado para um orfanato. Foi lá que iniciei o processo de adoção e, após um período de luta burocrática, consegui a guarda de você. Desde aquele dia, meu coração sabia que você era meu filho e meu amor por você só cresceu. A história de sua vida, entrelaçada com as ações de pessoas que escolheram amá-lo e protegê-lo contra as adversidades, deixou Samuel profundamente comovido. Ele olhou para Melissa, vendo-a não apenas como a mãe que sempre conheceu, mas como uma salvadora que mudou o curso de sua vida com um ato de amor incondicional. Obrigado, Samuel conseguiu dizer, a emoção sufocando sua voz. Por tudo o que você fez por mim, por nunca desistir, mesmo quando eu não fazia ideia do quanto precisava de você. Melissa sorriu, as lágrimas em seus olhos refletindo a alegria e o alívio de finalmente compartilhar sua história com Samuel. Eu faria tudo de novo, meu filho. Eu te amo. Naquela cafeteria, mãe e filho compartilharam um momento de profunda conexão e entendimento, um laço fortalecido pela verdade e pelo amor inabalável que os unia. Após revelar a complexa teia de eventos que conectava suas vidas, Melissa prosseguiu, detalhando a recuperação de Nonato de seus vícios. Nonato lutou muito para superar suas lutas com o álcool. Quando finalmente conseguiu, eu não hesitei em contratá-lo. Ele sempre foi parte da nossa família de uma forma ou de outra, Melissa explicou, sua voz cheia de admiração pela resiliência de Nonato. Ela compartilhou com Samuel como Nonato, apesar de sua recuperação e emprego, insistira em manter sua relação sanguínea um segredo.
Ele acreditava que não era a influência que uma criança precisava. Mesmo depois de te expulsar de casa, ele estava constantemente preocupado com você. Sempre me perguntando onde você estava e como estava se saindo. Melissa disse, revelando a profunda preocupação de Nonato por Samuel. Movido pela história de sua própria vida, que mais parecia um enredo de filme do que a realidade, Samuel sentiu uma mistura de emoções: choque, gratidão e agora uma necessidade urgente de reconectar-se com Nonato, não apenas como o homem que lhe ofereceu abrigo, mas como seu avô. Juntos, mãe e filho partiram em direção à casa de Nonato, cada passo os aproximando de um reencontro que prometia ser tão emocional quanto esclarecedor. Ao chegarem, Samuel avistou Nonato na varanda, um semblante de expectativa em seu rosto. Sem hesitar, Samuel aproximou-se, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu sei de tudo, Nonato. Samuel começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. Sobre quem você é, sobre tudo o que você e minha mãe fizeram por mim. Nonato, visivelmente comovido pelas palavras de Samuel, levantou-se de sua cadeira com um suspiro trêmulo. Por um momento, pareceu que as palavras o haviam abandonado. Então, com um gesto que valia mais do que 1000 palavras, ele abriu os braços para Samuel. O abraço que se seguiu foi cheio de anos de amor não expresso, de preocupações compartilhadas e agora de um perdão tácito. Meu neto, Nonato disse finalmente, sua voz rouca pela emoção. Era a primeira vez que Samuel ouvia essa palavra de seus lábios, um reconhecimento de sua ligação familiar que nunca havia sido verbalizada antes. Avô, Samuel respondeu, selando com essa palavra a aceitação de sua nova realidade, de sua família redefinida não pela biologia, mas pelo coração. Naquele momento, em frente à casa modesta de Nonato, com Melissa ao lado, uma nova página virou na história de suas vidas. Eles não eram apenas indivíduos unidos por circunstâncias incomuns, eram uma família, completa de uma maneira que nunca haviam imaginado ser possível. As conversas que se seguiram naquela tarde foram cheias de risadas, lágrimas e muitas histórias compartilhadas. Samuel, Melissa e Nonato, cada um com seu próprio caminho tortuoso até aquele momento, encontraram-se finalmente em um lugar de entendimento e amor mútuo. Uma família, unida não apenas pelo passado, mas por um futuro cheio de possibilidades.